Já botei para gravar. Tá. Tá aparecendo aí para vocês? Sim, já está aparecendo. Deixa eu pôr aqui para apresentar. Tá a tela toda? Tela toda. Tá. Deixa eu só minimizar aqui. Bom, meu nome é Kátia, então, eu sou enfermeira, trabalho na UTI do Hospital Conceição, entrei no mestrado na Geronto Biomédica, e ano passado, umas bolsas que saíram para Covid, umas bolsas emergenciais, e aí o meu projeto também é sobre Covid, né? E aí eu achei esse artigo, que eu até estava falando para o professor, que eu até já usei ele, que agora eu estou escrevendo, já comecei a escrever o meu artigo, enfim, e aí já usei algumas citações dele, assim, porque eu achei ele bem interessante. Então, esse artigo trata do impacto inicial, né, da pandemia de Covid-19 sobre a atividade física e comportamento sedentário em idosos hipertensos. Uma análise baseada em acelerômetro. No início desse artigo, eles falam um pouquinho sobre o momento, né, que estava se vivendo, que foi mais ou menos, esse artigo foi escrito ano passado, né, mas o momento mais ou menos que estava se vivendo, que tinham sido adotadas políticas de distanciamento social por vários países, né, para reduzir a transmissão do Covid, e apesar dos benefícios desse distanciamento, eles citaram como uma estratégia de saúde pública durante a pandemia, eles citaram sobre as consequências, né, no estilo de vida diário, o quanto iria impactar de forma negativa no sistema cardiovascular e no sistema mental dos indivíduos, principalmente os idosos, em função desse isolamento, né, com fechamento, restrições de viagem, essa permanência em casa, enfim. E o impacto da pandemia, então, na atividade física e no comportamento sedentário ainda é incerto, né? A gente realmente já está vendo isso agora, mas vai ver mais quando a pandemia tiver passado, e aí, na realidade, a gente precisa ter algumas medidas para saber lidar, né, com isso tudo. E para idosos com hipertensão, então, que representam um grupo de alto risco, a descrição do comportamento do movimento durante a pandemia pode desempenhar um papel fundamental para entender melhor as consequências que são relacionadas à saúde, né? E orientar esses idosos nas futuras ações preventivas e terapêuticas, né? Porque, na realidade, é um artigo que tentou medir com acelerômetro o quanto mudou tanto a atividade física quanto o comportamento sedentário dos idosos num estudo que começou antes da pandemia, e eles acabaram fazendo isso durante a pandemia também. E então, nesse artigo, foram relatadas medidas de atividade física e comportamento sedentário que foram baseadas em acelerômetro, que começou a ser medido antes da pandemia e continuou sendo medido durante a pandemia, que eles continuaram esse estudo, então, em idosos hipertensos envolvidos em um ensaio clínico que precisou ser interrompido em função do início da pandemia. Como método, os participantes desse estudo, então, foi um estudo observacional, foram avaliados antes e durante um período de política de distanciamento social, que foi imposto então, pelos estados, né, diante da pandemia de Covid-19. Foi realizado na cidade de Natal, no Rio Grande do Norte, e foi um ensaio clínico interrompido. Ele iniciou com 41 participantes. Eles foram selecionados para um estudo que eles denominado EXA, que eu dei uma lida sobre esse estudo, assim, era uma abordagem de exercícios em hipertensos, né? E aqui eles colocaram em idosos hipertensos, né? Antes do período de distanciamento social, que foi quando iniciou esse ensaio clínico, que foi de 24 de janeiro a 15 de março de 2020, e aí, 15 de março, quando veio a pandemia, ali no dia 17, eles já interromperam esse ensaio clínico. E daí incluindo medidas na atividade física e no comportamento sedentário, baseado em acelerômetro.
Aí eu pesquisei esse Hexa, ele tem um registro, no REBEC, que é o Registro Brasileiro de Ensaios Clínicos, né, com esse nome, enfim, e na realidade era um estudo que se tratava do efeito do treinamento intervalado de alta intensidade e treinamento contínuo de moderada intensidade sobre a pressão arterial ambulatorial, desfechos cardíacos vasculares, autonômicos, cerebrais, psicológicos, metabólicos e composição corporal em idosos hipertensos. Um ensaio clínico randomizado controlado. Esse estudo, na realidade, que foi registrado no REBEC, que precisou ser interrompido e deu sequência ao estudo que eles seguiram, então, durante a pandemia e conseguiram, né, como produto esse artigo. Então, todos os participantes receberam telefonemas semanais. Depois que esse ensaio clínico foi interrompido, eles começaram a fazer telefonemas semanais para os participantes. A equipe de pesquisa começou a fazer esses telefonemas semanais para serem monitorados em relação se eles tivessem alguns sintomas de COVID, enfim, se eles apresentassem alguns sintomas. Os participantes foram convidados, então, por telefonemas para participar do estudo após um período de 10 semanas a partir do primeiro caso de COVID na cidade de Natal, que foi ali em meados de março, um pouquinho depois, aí passou-se 10 semanas e eles começaram a fazer o estudo. E todos os participantes que concordaram em participar do estudo receberam acelerômetros esterilizados em suas casas para serem utilizados durante um período de 1 semana, para eles conseguirem continuar medindo, então, a atividade física e esse comportamento sedentário por 1 semana. As medidas baseadas em acelerômetro ocorreram num período de alta restrição de mobilidade em áreas públicas, num período, na realidade, que foi o distanciamento social teve na fase mais alta, ali, que foi no início da pandemia, lá em 2020. As medidas de atividade física e comportamento, já falei, que foram baseadas no acelerômetro. Os idosos usaram esse acelerômetro no quadril durante 7 dias consecutivos, incluindo períodos acordados e adormecidos. E junto do uso do acelerômetro, eles preencheram um diário, que daí ali eles descreviam quando que eles tiravam o acelerômetro, que período eles estavam acordados, se eles foram para a cama dormir, se eles acordaram, enfim, era tipo era um diário, na realidade, onde eles colocavam todas esses movimentos alterados, assim, que eles tinham durante o uso do acelerômetro, que eles, né, enfim, ficaram usando durante 7 dias. Então, foi um modelo misto, linear, esse estudo, né? Com sujeito como efeito aleatório, foram utilizados para variar alterações dentro desse grupo que já havia começado a ser medido antes da pandemia. Então, nas medidas de atividade física e de comportamento sedentário, que foram baseadas no acelerômetro, e eles foram controlados pelas covariáveis, apenas pelo tempo de desgaste do acelerômetro, essas duas covariáveis, idade, sexo e o tempo de desgaste do acelerômetro, que na realidade eles fizeram o controle para analisar estatisticamente. Como resultados, então, daqueles 41 que foram selecionados para o ensaio clínico, 5 se recusaram a participar do estudo, 3 por motivos pessoais e um estava doente com sintomas de tontura, e o outro estava em quarentena devido ao contato direto com um paciente infectado pelo COVID. Então, no total... e um participante foi excluído por um problema técnico do acelerômetro. Então, no total, restaram 35 participantes da análise final, os 41. A maioria desses participantes foram mulheres, 65,7%, e dentre essas mulheres, 48,6% eram casadas, que foram os dados que saltaram um pouco mais aos olhos, assim.
e todos os participantes estavam tomando medicamentos antihipertensivos, então todos eram hipertensos controlados, isso é bem importante, né? E todos eles tiveram de 6 a 7 dias válidos de uso de acelerômetro antes e durante a pandemia de Covid-19. Aqui é uma tabela sobre a característica dos participantes, aqui, na real, os que tomavam diurético, beta-bloqueadores, hipoglicemiantes, antihipertensivos, inibidores da ECA, quem tinha diabetes, dislipidemia, então, aqui, mulheres, 65,7%, casadas, mas para o que mais ou menos eu falei ali em cima. Foi um estudo, então, que teve como objetivo relatar o comportamento de movimento, medindo objetivamente de idosos hipertensos antes e durante a pandemia, e os principais achados desse estudo mostraram que os indivíduos aumentaram o tempo gasto no comportamento sedentário e diminuíram a quantidade de passos dias e o tempo gasto em atividade física e moderada vigorosa durante a pandemia, que já era um pouco o esperado, assim, né, em função desse isolamento social que se teve. E o padrão de comportamento sedentário também foi modificado, enquanto que o tempo sedentário prolongado aumentou e as quebras do comportamento sedentário diminuíram. Por exemplo, eles explicam que o tempo que ficava sentado era 1 hora, que essa quebra do comportamento sedentário, se ficou 2 horas, 3 horas sentado, aumentou esse tempo e diminuiu a quebra desse sedentarismo. Então, ficou maior o tempo sedentário e a quebra desse sedentarismo também diminuiu. As maiores mudanças, então, tanto da atividade física quanto no sedentarismo, ocorreram no final de semana, né, que eles puderam ver em função do uso do acelerômetro, e que foi parcialmente explicado por causa do distanciamento de atividades. Atividades com a família, visita dos netos, né, eles iam muito em igreja, pararam de ir, parques, supermercados, cinema. Então, como isso tudo parou, eles diminuíram muito, principalmente no final de semana, a atividade física. E destacou-se também redução na atividade física e aumento do sedentarismo que ocorreram em uma amostra de idosos. Destaca-se que as reduções na atividade física, isso, e os aumentos dos níveis de comportamento sedentário, eles ocorreram numa amostra de idosos hipertensos, que já tinham um baixo nível de atividade física e um alto nível de comportamento sedentário antes mesmo da pandemia, né? Então, isso, na realidade, só intensificou com a pandemia. Esses participantes, então, que são os mais vulneráveis a uma cascata de distúrbios cardiometabólicos e potencialmente aumentam o risco de doenças cardiovasculares e metabólicas com essa diminuição de atividade. Então, se teve uma diminuição da atividade física leve, se teve uma transferência da atividade física, quem fazia atividade física leve ficou mais sedentário, e quem fazia atividade física moderada, vigorosa, que já era modesta, os indivíduos tinham um nível de atividade física muito baixo nessa intensidade antes da pandemia. Então, os poucos que faziam moderada, vigorosa, já tinham essa intensidade baixa. Apenas 22,9% dos participantes realizaram 150 minutos por semana de atividade física moderada vigorosa antes e durante a pandemia de Covid-19. Então, realmente, era um percentual muito pequeno dos indivíduos que já praticavam atividade moderada vigorosa, que é desses... agora mudou, né? Porque a gente viu nas aulas que mudou, mas quando eles fizeram esse estudo era 150 minutos por semana. Limitações do estudo, então, não foi projetado para investigar o impacto da pandemia, era um estudo com outro propósito, que era um ensaio clínico, e daí ele acabou investigando o impacto da pandemia, né, no comportamento do movimento de idosos hipertensos,
e se tratou de uma análise exploratória que incluiu uma amostra de participantes de um ensaio clínico que foi interrompido devido à pandemia e continuou esse estudo durante a pandemia. Incluiu idosos hipertensos medicados, né, esse estudo de 60 a 80 anos e sem doenças cardiovasculares conhecidas. E eles colocam também como limitação do estudo que os resultados devem ser interpretados com cautela, né, e não generalizados por outras populações hipertensas, porque essa população era uma população com níveis pressóricos controlados com medicação e que não possuíam doenças associadas, doenças cardiovasculares associadas a essa hipertensão. E como conclusão, né, do estudo, a pandemia de Covid-19 pode provocar alterações insalubres, e com certeza já provocou e está provocando, né, diante do comportamento de movimento em idosos hipertensos, que foi o caso desse estudo, e caracterizou com um aumento de tempo gasto no comportamento sedentário e uma diminuição de tempo gasto na atividade física, especialmente no final de semana. E eles sugerem que outros estudos e amostras maiores serão necessárias para confirmar esses resultados preliminares que eles tiveram nesse estudo. E, na realidade, é isso que a gente quer, né? Ter idosos felizes que possam, é isso que a gente quer para a gente, para a família da gente, então, ter idosos felizes que possam. E aí cabe a nós também, como pesquisadores, tentar descobrir como que a gente vai lidar com isso pós-pandemia, né? Eu acho que eu que trabalho em terapia intensiva, a gente se preocupa muito em como que a gente vai devolver esses pacientes para a sociedade. Mas vendo agora, esse artigo me fez ver que como que a gente vai lidar, né? Se fala muito de crianças, né? As crianças vão ter um impacto no ensino. Esses dias eu estava lendo as crianças de escola pública de 5 anos e as crianças de escola particular de no mínimo 3 anos, o impacto do ensino. Mas e os idosos, né? Como é que vai ser o impacto na vida deles? Muitos deles já não tinham mobilidade ou já não faziam exercícios físicos, até cultura. Eu acho que recém está começando essa cultura que tu precisa fazer exercício físico, precisa cuidar da alimentação, enfim. E aí, quando está se começando a mudar tudo isso, vem uma pandemia que já tem 2 anos e que a gente não sabe quando que vai parar e tranca, né, tudo isso. Então, como é que a gente vai lidar com eles pós-pandemia, né? Então, também eu gostei porque foi um artigo que me fez pensar bastante coisa, além de eu já ter aproveitado ele na minha escrita, me fez abrir o olho, assim, é um artigo redondinho, né, por mais que tenha começado com um ensaio clínico e mudou ali no meio do caminho, eles conseguiram fazer um estudo redondo, assim, e que ficou, porque eu acho legal isso quando a gente lê, né, um artigo assim, ó, fica uma pulguinha atrás da orelha, o que será que a gente pode fazer realmente? A gente vai ter que fazer alguma coisa para que isso, né, para projetar, para planejar alguma coisa para mudar, enfim. Deixa eu tirar aqui, daí a gente conversa, qualquer coisa eu ponho de volta. Maravilha, Kátia. Muito obrigado pela tua apresentação. Parabéns pela apresentação. Obrigada. Boa tarde ao Vinícius, à Gabriela, que também estão junto com a gente agora. Não tinha visto eles ainda. Kátia, quando tu diz que tu aproveitou, antes da galera aí já ir se aquecendo as turbinas, para quem quiser fazer pergunta, né? Quando tu diz que tu conseguiu aproveitar esse artigo na introdução do teu projeto... Eu estou escrevendo já o artigo. E, tá. enfim... projeto de dissertação ou tese? De dissertação. Me relembra, por favor, qual que é o tema da tua dissertação? São hábitos comportamentais que a gente está comparando hábitos comportamentais de brasileiros, descendentes de japoneses e japoneses. Está sendo um estudo multicêntrico com a Universidade do Japão, com a PUC e o Clínicas. Perfeito. Teu orientador quem é mesmo? É o Douglas Sato. Beleza.
Tu tá no Gerombio ou no Medicina e Ciências da Saúde? No Gerombio. Gerombio. Show de bola. Muito bem. Ai, que bom que deu para aproveitar então, né? Sim, e aí a gente conseguiu, no meu projeto, a gente estratificou, como a gente não ia conseguir de só de idosos, a gente fez de adultos e idosos. Então, agora a gente está na fase de análise estatística, a gente está conseguindo separar. Então, várias coisas assim que eu achei do artigo, não só do artigo, mas artigos que eles usaram, que daí eu entrei também e fui ler, muita coisa eu consegui aproveitar, assim, e já estou colocando numa pastinha, assim, para fazer o referencial teórico depois para discussão, enfim, da dissertação em si, né? Que a gente está no esqueleto ainda do artigo. Mas já usei algumas coisas na introdução, eu achei bem proveitoso, assim, bem legal. Muito legal. Eu fiquei com pena, né, desses pesquisadores de Natal, porque eles começaram querendo fazer um super ensaio clínico randomizado, né, com treinamento e tal, intervalado, de alta intensidade, versus treinamento contínuo. Até achei bem bacana ter encontrado, né, o registro no Rebec. Uhum. E daí tiveram que fazer do limão a limonada, né? Sair de um ensaio clínico randomizado e partir para um estudo um pouco mais observacional, né? Mas o que eu achei interessante é que é o que eu falei ali no final, mesmo eles tendo que mudar, fazer do limão uma limonada, eles conseguiram fazer a luzinha alertar, assim, né? Pô, e agora, né? Vamos ter que trabalhar como, né? Com esses idosos que estão há tanto tempo, que ficaram. Não, e eu acho que para o que eles acabaram se propondo a fazer, né? O estudo ficou redondinho, tanto que eles conseguiram publicar numa revista boa, né? Experimental Gerontology é uma revista super boa. Uhum. E, claro, tinha o apelo de ser, né, um trabalho relacionado à pandemia. A gente vê que ele foi publicado ainda no ano passado, então, né, pegou no auge ali da coisa. Ó. Eles submeteram em agosto de 2020, então, quer dizer, no olho do furacão, né? Então, e eles fizeram muito rápido, tiveram... né, professor? Porque de março a agosto eles já estavam com o artigo pronto submetendo, né? Então, realmente tocaram para... Tiveram um timing perfeito, né? Isso aí. E aí, quem é que gostaria de fazer alguma pergunta sobre o artigo? Eu não tenho pergunta não, Kátia, mas eu também usei ele no meu projeto, né, que eu estou trabalhando com comportamento sedentário, e também estou usando ele na minha dissertação, né? Estou usando as duas coisas. Que legal! Porque eu trabalho com mobilidade, né? E aí uma das coisas que apareceram é essa redução da atividade física. E aí, eu não sei se tu viu, o Eduardo, né, que é um dos últimos autores aí, ele participou de um webinar no YouTube, e aí ele explicou esse artigo bem direitinho, foi assim que eu consegui estruturar o meu projeto. Que legal! E lá ele coloca umas figuras bem legais, assim, se o professor quiser, depois eu posso até colocar para vocês verem. E, inclusive, no final, ele coloca o que deve ser feito, né? Quais são as recomendações, inclusive para pacientes hipertensos. Aí ele coloca, né? Elevar os membros inferiores, não sei o quê, aquecer, tem várias coisinhas lá interessantes. E imagens também que ajudam bem a entender. Eu não estratifiquei tanto, mas tem uma parte ali também que eles colocam que é banhos mornos também, né? Alguma coisa assim de tornozelos, assim, para melhorar a circulação, para diminuir também o índice de doença cardiovascular e doença vascular periférica por causa do sedentarismo que aumentou, enfim. Eles colocam, tem uma parte do artigo assim que fala sobre isso também, que eu achei bem interessante. Tu consegue compartilhar esse webinar com a gente tem um link, alguma coisa? Eu vou mostrar aqui para vocês que eu botei bem na imagem, tá aqui no YouTube. Manda pelo chat aqui do Zoom. Isso. Peraí. Porque o WhatsApp está fora do ar, rolar. né? Não vai rolar. É do YouTube, peraí. Deixa eu ver aqui. Olha aí, eu posso até botar lá no Moodle também, esse webinar aí. Boa. Vai ser legal. Daí a gente assiste, daí complementa, né?
Nossa, 2 horas de webinar. Aqui. Aham, aqui é a imagenzinha que eles colocam, mas tem um monte de coisa que ele fala aqui. Atividade física e comportamento sedentário na pandemia de Covid-19, ó. Apresentado no SIDAX Fiocruz. O que é SIDAX, será? Alguém sabe o que é? Não. Centro de Integração de Dados e Conhecimentos para a Saúde. Olha, que bacana. Legal. Muito legal. Depois vamos assistir. Esse é daqueles que tem que ir assistindo aos poucos, né? Porque é 2 horas de webinar. Assiste um pouco. Os outros não tem muita... Tem relação, assim, mas esse foi o que eu achei mais interessante, assim, que são vários pesquisadores falando. Ah, não é 2 horas só ele falando sobre esse tema. Não. Ah, tá. Tem a Então, Débora Malta também falando. Legal. Bacana. Kátia, uma dúvida. Tô com o teu artigo aberto aqui, mas tu que leu ele, né? Eu fiz uma leitura mais dinâmica. Por acaso, eles registravam tipo um diário, né? Uhum. Por acaso, tem alguma análise sobre alguém que tenha sido mais assíduo e alguma melhora na PA, alguma coisa assim? Ou não fizeram essa análise? Pelo que eu entendi, não. Pelo que eu entendi, eles fizeram uma análise do grupo, na realidade, né? Tá. Estratificado, assim, não, acho que não, Ana. Porque às Não sei, vezes... tu leu também, né, professora? Eu não entendi que eles tivessem estratificado, assim, porque eles fizeram uma análise geral do... Na real, ali eles colocaram... Foi aí que eles conseguiram ver que no final de semana eles tinham menos atividade física, em função desse diário, pelo que eu entendi no que eu li no artigo, né? Então, eles foram escrevendo no diário o momento que eles estavam dormindo, o momento que eles estavam... mais esses momentos, assim. E aí, o que eles conseguiram ver que no final de semana diminuiu, claro, os passos ali do acelerômetro, enfim, também não registraram, mas que também tinha nesse diário registrado por eles. Eles conseguiram ver isso do final de semana, que diminuiu muito a atividade física e aumentou o sedentarismo. Ainda durante a semana tem as atividades de casa, né? Lava uma louça, caminha, lava uma roupa. Agora, no final de semana, que essas atividades teoricamente diminuem e que teria que se ter mais o lazer, diminuiu-se ainda mais, né? Por eles não ter, ainda colocam o convívio com os netos, diminuiu, porque as pessoas não levavam os netos para ver os avós, enfim, porque não se tinha vacina, nada disso, né? Foi bem naquele período que foi feito. Parque, supermercado, cinema, que os idosos eram acostumados a ir, daí já caminhavam, se deslocavam, daí pararam também, porque estava tudo fechado. Então, diminuiu mais no final de semana, que eles se basearam, mas não assim de apontar por item por item, não. Também não vi nenhuma outra estratificação aqui, né? Na verdade, eu acho que a grande fortaleza desse artigo é eles terem uma grande quantidade de dados, né? Que os acelerômetros conseguiram proporcionar para ele. A tabela 2 e 3 eu até nem coloquei, porque eram imensas, assim, daí nem ia caber, assim. Mas aí ali estratifica bem os dados esses que o acelerômetro deu, mas são tabelas bem grandes, de 2, 3 páginas, assim. Acho que eles souberam analisar bem também do ponto de vista estatístico, né, os dados. Ficou uma análise que parece ser bem elegante. E ali na figura 1 também, né, eu acho que eles foram muito felizes ali em tentar representar visualmente, né, as modificações encontradas no comportamento sedentário, na atividade física e tal, mas realmente outras análises eles não fizeram. Talvez até pelo tempo, né, professor? Porque foi agosto, setembro, outubro, março, abril, maio, junho, julho, 3 meses eles fizeram, porque
ainda de março, eles esperaram 10 semanas para começar, então são 2 meses, né? Abril, maio, junho, julho, eles tiveram 2 meses para ver fazer a análise dos dados e escrever o artigo, né? Que eles submeteram em agosto. Não, e a tabela ali, enorme. Tá Uhum. cheio de dado. Eu que fui metida e queria saber mais coisas. E o aceite foi rápido também, né? Porque eles submeteram em agosto e em outubro estava aceito já o artigo. É que, na verdade, quem surfou, né, aquela onda o ano passado de tentar fazer estudos sobre Covid-19, eu acho que, não, de maneira nenhuma, quero desmerecer o trabalho dos autores, tá? Mas a gente podia perceber uma certa inclinação das revistas também em tornar mais célere o processo, né, dar prioridade para os estudos com Covid, porque a comunidade científica estava ávida por conhecimento e informações sobre o que estava acontecendo, né, em relação à pandemia. Então, todos os outros estudos que talvez não fossem sobre isso não eram tão prioritários, né? Em um estudo que focasse mais nisso, recebeu talvez um pouco mais de prioridade. Acho que sim. Então, quem conseguiu aproveitar, aproveitou, né? E tu vê, teve aí o paper publicado em 2 meses, em menos de 2 meses. Algum de vocês fez alguma coisa nesse sentido, assim, no ano passado, no início desse ano, de publicar alguma coisa com Covid, que conseguiu entrar rápido, assim, em alguma revista? Eu fiz, professor. Foi uma carta ao editor. Foi Ah, rápido. é? Uhum. Que beleza. E tu conseguiu botar onde essa carta ao editor? Eu coloquei na Cuidarte. Legal. Show de bola. O que mais, pessoal? Pergunta. Eu estava olhando, dando uma olhada no artigo da Kátia, além desse grupo de risco, né, 48,6% era obesos. Então, né, isso também teve um grande impacto na questão da diminuição das atividades físicas, já não praticavam, né, e com a pandemia acabou piorando, né. Então, esses dados já eram, bem dizer, quase esperados, né? Essa diminuição. Exatamente. E desses 35 que ficaram no final, né, que 6 foram excluídos, né, do trabalho, enfim. Desses 35, o período que eles ficaram com telefonemas, nenhum teve sintomas ou positivou ou entrou em contato com alguém que tivesse positivado, né, Covid. Então, todos eles, naquele período ali, não tiveram. Tu sabe que, claro, o resultado não é surpreendente, né? A minha hipótese também seria de uma redução no nível de atividade física com a pandemia, um aumento no comportamento sedentário. Mas, de novo, eu acho que, né, como no ano passado, principalmente, tinha pouquíssima informação sobre isso, um resultado que talvez hoje eles não conseguissem publicar, porque seria meio chovendo molhado. O ano passado eles conseguiram. Mas também me chamou muito a atenção, Camila, bem observado, o percentual grande de obesos nessa amostra, né? E eu fico me perguntando o impacto da pandemia, talvez, na piora desses quadros de obesidade. Eles chegam a trazer algum resultado sobre isso? Se os participantes ficaram mais obesos nesse período que eles acompanharam? Não, eles não colocavam. Porque esse seria um resultado interessante. Eles focam mais na coisa da atividade física mesmo, né? E do comportamento sedentário. Porque foi antes, eles compararam janeiro a março de 2020 com junho de 2020, né?
Isso. Então, abril, maio, junho. Então, pegou aí, né, uns 3 meses e pouco. E eu fico me perguntando o que aconteceu com o IMC desses participantes, né? Se aumentou também ou não. Deve ter aumentado, né? Talvez eles tenham guardado essa informação para outro estudo. Se a gente procurar, daqui a pouco a gente encontra um outro estudo do grupo falando agora dos aspectos mais de composição corporal, né, e obesidade e tal. Mas não, disso não tem. Tu sabe que essa é uma área que eu acho bem interessante. E aqui no Hospital São Lucas a gente tem um grupo muito tradicional de cirurgia bariátrica, né, de tratamento da obesidade, que é o grupo do Dr. Motim. Eu até tive uma aluna que fez a especialização em educação física gerontológica o ano passado, e daí o TCC dela foi com idosos obesos que passaram pela cirurgia bariátrica, que é um número que eu acredito, não tenho muito acesso assim à estatística, mas eu acho que é um percentual um pouco menor, assim, né? Porque normalmente quem se submete à bariátrica está ali na meia idade, né? Um paciente idoso se submeter à bariátrica, ele já é uma coisa um pouco mais arriscada, assim, né? Tem um risco um pouquinho maior e tudo. Mas mesmo assim ela conseguiu fazer o TCC dela. A gente até publicou numa revista nacional, e com idosos que tinham feito a bariátrica. E daí eu fico me perguntando se daqui a pouco, né, com a redução do nível de atividade física, aumento do comportamento sedentário, a gente vê esses percentuais de obesidade nos idosos que já não é pequeno, né? Se a prevalência e a incidência também, né, nesse caso, da obesidade não vai aumentar nos idosos com a pandemia, e qual vai ser o papel, talvez, da cirurgia bariátrica no tratamento, né, da obesidade, porque muitas vezes, principalmente se a obesidade está associada com outros fatores de risco, né, outras comorbidades, etc., o tratamento clínico conservador acaba não sendo mais muito eficiente, né? E num paciente idoso que ainda tem menos tempo, né, de expectativa de vida, talvez uma intervenção cirúrgica tenha ainda mais indicação, né, para tentar reverter esse quadro o mais rápido possível. Então, daqui a pouco são coisas que podem estar relacionadas, né? Essa é uma área que eu tenho bastante interesse de estudar mais, assim, obesidade em idosos e intervenção com a cirurgia bariátrica e tal. Conhece o grupo do Motim ali do São Lucas, Vinícius? Não sei se tu que é da medicina conhece eles ali. Tem conheço não. O Motim, o Paduim. Não. Mas na verdade é porque, como eu sou de Salvador, né? Então eu não conheço muito o pessoal da PUC, né? Sim. Tu tá em Salvador agora ou tu tá em Porto Alegre? Estou em Salvador, fazendo a distância. Beleza. Como é que tá a temperatura aí? É sempre quente aqui. Tem quente, muito quente, nunca frio. Deu uma esfriada essa semana aqui. Se tu e a Sara estivessem aqui, acho que vocês iam sair correndo, voltar aí pro Nordeste, porque deu uma esfriada essa semana aqui. Não, eu gosto de frio, mas aqui é quente, sempre quente. Já tá parecendo verão aqui. Maravilha. Saudade de Salvador. Eu já fui uma vez para aí, achei bem bom. Uma cidade bem legal. Eu fui numa praia aí uma vez, mas isso há muitos anos atrás. Estou falando assim de 30 anos atrás, eu acho. Tinha um sofá na beira da praia. Era uma praia tritransada, assim, tinha música, barzinho, e aí tinha uns sofás na beira da praia, umas coisas muito bacanas. Essa eu não conhecia, não. Era uma praia bem legal, não me lembro que praia era, não, meu pai mas, que assim, me levou. Mas agora, por acaso, tem uma praia assim, mas não fui visitar ainda não, mas fica até tocando uma música assim meio mediterrânea, uma coisa assim meio
Mas não foi ainda não, Bra. Eu fui no final da faculdade, o último semestre, a gente se juntou em alguns colegas, assim, e ficamos 15 dias entre Salvador e Porto Seguro. Meio Que despedida da maravilha. faculdade, assim, muito legal, foi muito legal. Muito Que legal legal. mesmo. Maravilha. O que mais, pessoal? Mais alguma outra pergunta? Ou colocação sobre o estudo? Eu achei bem interessante a maneira como eles fizeram o procedimento dos acelerômetros. Fala... Não estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? A Ana Laura, que a gente não está ouvindo. Não, nós não estamos te ouvindo, Ana Laura. O que houve com o teu microfone aí? Não é dica de nada. Não, nada, nada, nada. Alô, alô? Não. Manda pelo chat, de repente, a tua pergunta, tua colocação. Vai mandando pelo chat aí enquanto eu vou falando aqui. E aí eu achei bem interessante, né? Porque os idosos usavam o acelerômetro no quadril, pode ser? Já que foi que eles botaram? No quadril, né? No quadril, isso. E eu nunca tinha me parado para ler com mais detalhes, assim, um estudo desses mais ecológicos, né, com acelerômetro. Porque como a minha linha de pesquisa, até então, pelo menos, né, que agora a Sara e a Camila já me trouxeram umas coisas novas, aí nós já estamos fazendo uma coisa diferente. Mas até então, os meus estudos eram mais laboratoriais, assim, né? Então, eu trazia o idoso para dentro do laboratório, a gente tem um sensor inercial também, e outros equipamentos, e aí fazia as análises ali dentro mesmo, né? Então, botava o aparelho. Teve uma colega que até é orientando do Regis, mas ainda assim, ela ia na casa do idoso, coletava e trazia de volta o sensor inercial. Então, eu nunca tinha parado para ler como é que os pesquisadores faziam quando eles realmente, né, distribuíam os acelerômetros e ficava esse acelerômetro com o idoso e coletando esses dados, né? Daí eu achei bem interessante a estratégia, né, de pegar pelo menos um dia no final de semana, os critérios que eles adotaram assim para dizer do tipo, se o cara tinha que ter pelo menos 3 dias contínuos, né, de acompanhamento. Se tivesse uma quebra nisso, eles já excluíam, né, aqueles dados e tudo mais. Então, achei bem interessante a estratégia. Eles trazem também de uma maneira... ali, ó. Eles colocaram assim, o tempo de não uso, né, do acelerômetro foi considerado como mais do que 90 minutos consecutivos, né, sem nenhuma contagem. E eles também levaram em conta, eles queriam dados tanto dos indivíduos no período acordado quanto no período dormindo, né, para também avaliar essa questão. E eu achei bem interessante que eles trazem também, ainda que de forma bastante resumida, alguma coisa de como esse sinal, né, do acelerômetro foi analisado, né, a frequência de amostragem e tudo mais. Isso como eu venho da biomecânica também, na biomecânica a gente dá muita atenção, né, para essa parte assim da análise do sinal, né, como é que tu faz o processamento do sinal daquele equipamento, né, daquela tecnologia que tu está utilizando. Claro, aqui como não, o objetivo não era esse, né, eles fazem uma descrição mais sucinta. Mas achei bem interessante mesmo. A Ana Laura trouxe, então, no chat que, na verdade, ela queria comentar sobre a equipe do COM, que, no momento, ela trabalha na UTI cirúrgica
e que, então, em alguns momentos, ela recebe pacientes pós-bariátrica, e realmente nunca recebi nenhum idoso. Normalmente, pacientes em torno dos 35 e 45 anos. Ah, Ana Laura, então, tu recebe... tu trabalha ali naquela sala do pós-cirúrgico imediato, assim que o paciente sai da cirurgia, ele vai para a sala onde tu trabalha, é isso? Mas, Ana Laura, eles vão para UTI ou só os casos que complicam? Porque geralmente bariátrica é SR, são os casos que complicam, que nem a gente ali. Eu também trabalhava na cirúrgica e em função da pandemia se disseminou assim a cirúrgica, agora a gente na real recebe tanto clínico quanto cirúrgico. Mas idoso realmente eu também não me lembro de ter recebido no máximo assim de bariátrica 50, 52 anos assim, né, a média. E realmente daí vai para UTI, mas não tem essa rotina de ir para UTI, é só os que complicam, né? Que é uma cirurgia relativamente tranquila, assim, eles ficam na SR, da SR já vão para a unidade de internação. Tu recebia muitos casos que complicavam na UTI, Ana Laura? Por que tu não tenta desconectar e conectar de novo? Ela já fez. Ou tenta conectar com o celular, talvez. Tenta desconectar do computador e conectar com o celular, que daí a gente conversa. E eu sei que no PPG Gerombio a gente tem desses pedômetros aí. Eu não sei quantos, né? Esses acelerômetros? Os acelerômetros, porque se a gente parar para pensar que a amostra deles foi de 35 participantes, é isso? É. E como eles coletaram rápido, né? Na real, eles coletaram mais ou menos uma semana, né? Uma semana, cada participante, eles deveriam ter um número de acelerômetros grande, né? Grande. Acho que devia ter quase um por participante, né? Então, tu vê, ó, com 35 acelerômetros, já dá para fazer um estudo bem legal. Uhum. Aí no Conceição, tu também recebe pacientes bariátricos? Eu ia comentar, são raros, né, professor? Porque é difícil complicar, às vezes ele complica após, assim, o paciente faz, daí faz rompe alguma anastomose, alguma coisa, esse que é o problema, né? Dependendo, porque tem toda uma questão nutricional depois da bariátrica, né? Então, às vezes, se tu passa um pouquinho daquilo ali, na realidade, se tem toda uma reeducação, mas nem todos os pacientes, às vezes, estão preparados para fazer a bariátrica, né? Aqui. Então, às vezes, ou, enfim, por N coisas, tem acompanhante, às vezes traz alguma coisa de fora, eles acham, né? Enfim, N motivos. Não só esse. Às vezes é um clamp mesmo que abre, às vezes é uma anastomose que, como o tecido, às vezes, é mais friável, né? Então, ele rompe, e aí é um problema, assim, daí assim, eles ficam sépticos, enfim, vão para UTI, às vezes fazem insuficiência renal, é reabordado, muitas vezes faz curativo a vácuo, fica o abdômen todo aberto com curativo a vácuo, e aí vai... Mas tu já viu acontecer muitas vezes? Não, em bariátrica não, outras coisas sim, né? Em bariátrica não. Hoje, inclusive, um dos meus pacientes fez uma cirurgia ali, porque a gente não podia transportar ele até o bloco, os cirurgiões vieram e fizeram uma laparoa exploradora no leito, assim, ó, foi fantástico. Com emoção. Com emoção, meu plantão hoje. Mas bariátrica, geralmente não, assim, ó, sei lá, eu tô há 11 anos na UTI, acho que se somam 10 é muito, que não é uma cirurgia que dá tanto problema, assim. Claro, o paciente depois fica com, às vezes, né, toda a questão de absorção, né, de vitaminas, de eletrólitos, um monte de coisa que eles acabam tendo que repor, mas isso é o pós, assim, né, que fica... Mas complicar, assim, só se realmente abre uma anastomose, mas daí qualquer cirurgia pode dar também, né? Não necessariamente porque é bariátrica.
Consegui, eu acho. Conseguiu, estamos te ouvindo, E é um Ana Laura. paciente, Fala aí. e é um paciente um pouco mais inflamado também, né, professor, pela obesidade. Então, isso já tem que ficar com leucócitos, Certo, essas né? coisas, já tem que ficar de olho. Não, e esse assunto tá muito recente porque essa semana a gente tá com um paciente pós-bariátrica lá que faz um mês e pouco e complicou. Então, assim, um paciente super jovem, seus 30 e poucos anos, que teve que ser entubado, daí saiu do tubo, teve que ser entubado de novo e hoje tá muito mal e tá fazendo diálise. Então, assim, A complicou muito, 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 muito. E quando qual na foi a realidade, complicação? muitas vezes eles complicam bem depois, assim, que nem eu estava falando, não é o pós-imediato, assim, o pós-imediato sai numa boa. Mas não sei o que é o teu paciente, Ana Laura, mas de repente deve ter sido uma deiscência de anastomose, alguma coisa, daí fez sepse, aí ferra. Foi Né? exatamente, é o clássico, né? Aí ferra a Exatamente função isso. renal, ferra tudo, né? Uhum. Mas qual foi a complicação que ele teve, Ana Laura? Ele teve uma deiscência de anastomose, então como se fosse infectou a cavidade abdominal dele. É que, na real, quando tira aquela parte do estômago, tu faz uma anastomose, assim, tu junta, né? Diminui o estômago, junta. Isso. Muitas vezes, o estômago tem aquela voltinha, corta ali e junta. E aí, nessa anastomose que eles fazem, em duodeno e coisa, às vezes, no tardio, com o início da alimentação, abre aquilo ali. E aí, tudo que ele vai comer vai para dentro da cavidade abdominal, vai saindo, faz tipo uma fístula da onde foi ponteado o estômago, digamos assim. Aí abre de volta, faz essa anastomose onde foi feito a rafia ali, que foi costurado, abre um tardio. E aí fica com comida, literalmente, que vai caindo na cavidade, o paciente vai infectando e vai ficando séptico, e em função da sepse vai parando o rim, vai parando o fígado, e aí precisa fazer diálise. Exatamente. Por ele ser um isso, paciente Kátia. mais inflamável, é o mesmo conceito mais ou menos do COVID, por ele ser um paciente, o obeso, por ser um paciente mais inflamado, eles ficam muito graves muito rápido, né? Eles evoluem para uma insuficiência renal em questão de 2, 3 dias, assim, em função da sepse. E por relato dele mesmo, na verdade, ele não estava seguindo a dieta recomendada pós-cirúrgica. Então, ele estava se alimentando com X, com coisas que ele ainda não poderia estar se alimentando. Então, a gente vê o quão importante a questão do acompanhamento psicológico, né? Porque a fome não é uma fome fisiológica, muitas vezes. Não. Na maior parte das vezes, né? É que tu tem um balão assim, né? Ele foi reduzido para menos da metade. Se tu continuar comendo o que tu tinha, esse balão vai aumentar de novo e aqueles pontos que foram feitos vão romper, e aí ferrou tudo. Mas eu fico me perguntando como é que ele conseguiu, né, comer tanto assim, porque se reduz, né, mecanicamente, como é que ele conseguiu botar para dentro a comida? O problema, professor, é que eles não se preparam psicologicamente, muitos deles, para fazer. Eles acham que a bariátrica vai fazer eles emagrecer e ter uma vida saudável, mas muitos deles, principalmente jovens, eles acabam não mudando seus hábitos alimentares. E aí acontece, infelizmente, essas coisas. Assim. E é aí que a gente recebe na UTI, geralmente é mais tardio. Que pós-imediato é muito difícil de dar complicação, porque é uma cirurgia relativamente simples, né? Muitas vezes é feito por vídeo, inclusive, né? Esse aí foi 1 mês depois, Ana Laura? 1 mês. 1 mês depois. Ah. E assim, é bem o que a Kátia falou, normalmente a gente não recebe na UTI, porque é raro ter uma complicação imediata, né? Mas quando eu fiz meu estágio final, eu fiz lá no Nono Sul, ali no São Lucas mesmo, né? E é ali que eles recebiam um paciente do COM. Na época que eu fiz estágio, já estava com pandemia, então as cirurgias eram bem diminuídas, não tinha tanta. Mas eu nunca recebi um idoso, por exemplo, isso que eu estava comentando ali. Mesmo logo, né, que iam lá para a unidade de internação, nunca recebi nenhum idoso. Era sempre nessa média de idade. Se não bem jovens, 20 e poucos, né? Bem jovens mesmo. Olha aí, ó.
Mas é uma coisa legal de se estudar mesmo. Eu acho bem interessante, porque os resultados são impressionantes, né? Quando dá tudo certo, quando não tem essas complicações aí, os resultados são realmente impressionantes. E o paciente no pré-cirúrgico, ele muitas vezes está com os exames todos alterados, né? Glicose elevada, colesterol alto, pressão alta, e como a perda de peso é muito rápida no pós-cirúrgico, e mais todas as alterações nutricionais, muitos parâmetros normalizam rapidamente, né, logo depois da cirurgia. E outra coisa também que eu acho que tem que ser levado em conta é a técnica cirúrgica que é adotada, né, porque existem várias técnicas. Tem o bypass, né, tem a sleeve. Então, na sleeve, eles só cortam realmente, né, o estômago, diminuem e aquele pedaço que sobra, eles tiram fora. No bypass, eles diminuem o estômago, até mais do que no sleeve, né? Uma parte do estômago é colocada de lado só para secretar o suco gástrico, né, para fazer a digestão, e fazem um desvio, né? Por isso o nome bypass, com o intestino, o que também diminui a absorção de nutrientes e tal, né? E colabora com o emagrecimento. Então, eu fico me perguntando se também as complicações não podem estar associadas à técnica, né? Será que alguma técnica tem mais chance de complicação ou não? Esse teu paciente, Ana Laura, tu sabe se ele fez bypass ou se foi sleeve? Eu não me lembro, professor. Não lembro mesmo. Mas amanhã eu posso lá dar uma olhadinha. Depois eu conto para vocês. Não, e outra situação... O bypass tem mais anastomoses, né, professor? Tem um risco maior de romper o bypass. Tu acha? Por quê, Kátia? Porque pela técnica cirúrgica ele tem mais ligação, né? O outro, na realidade, tu tira um pedaço do estômago e sutura, né? Mais ou menos, basicamente, é isso. E o bypass, tu faz mais ligações, digamos assim, nessas ligações, às vezes, que dá o problema. Então, O que tu ia dizer, Ana Laura? não sei, mas... Tô confusa com duas telas. Não, que o meu irmão não tem muito, tem a ver, mas não tem muito, é só para trazer uma experiência mesmo. O meu irmão, quando ele tinha 2 anos de idade, ele caiu uma pedra de granito na barriga dele, as de cozinha mesmo, e ele rompeu o estômago. Então, na verdade, meu irmão, com 2 aninhos, acabou fazendo uma bariátrica, né? Tiraram grande parte do estômago e tinha todo aquele cuidado com a alimentação, né? Tomava mamadeira, daí vomitava, enfim, não conseguia se alimentar. Ele foi conseguir se alimentar bem, isso foi com 2 anos, ele foi conseguir se alimentar bem com, olha, uns 13 anos, assim, que ele realmente conseguia comer com fome, nananã. Antes disso, era uma briga para ele comer, e não aquela briga só de que toda criança tem. Ele vomitava com frequência, ele tinha anemia grave, então todas aquelas coisas dos nutrientes, da absorção, ele teve, imagina, 2 aninhos, tirou grande parte do estômago. Que barra, hein? Uhum. E hoje ele tá bem, tudo jóia com ele. Hoje tá ótimo, tudo certo, tem uma baita cicatriz, assim, né, que na hora que ele chegou no hospital fizeram uma laparô, assim, mas assim, foi muito grave, quase que... Mas hoje em dia tá tudo certo. Tem 19 anos hoje. Querido. E deixa eu te perguntar uma coisa, ele deve fazer exames, enfim, de imagem, e o estômago, ele aumentou conforme a idade dele, porque ele Aumentou. né? Aumentou. Então... Uma coisa que ele faz acompanhamento, até com o poli, ali do hospital, que acreditamos, não sabemos, mas acreditamos que ele tenha machucado o rim, de impacto físico mesmo. Então, um dos rins dele funciona com 20 e poucos %, e o outro é muito sobrecarregado. Então, assim, várias coisas, né? Mas isso a gente viu só depois, porque na época focaram no resto.
não focaram nisso, porque a princípio foi um Claro. impacto físico que meio que machucou. Então, hoje ele faz Sim. acompanhamento, tudo, mas tá tudo certo. Ele nunca investigou no rim se ele não tem uma duplicidade de pelve, alguma coisa assim? Olha, hoje ele faz Seria acompanhamento com interessante. o Poli lá na... É que assim, ó, eu tenho histórico familiar disso, né? Que a duplicidade de pelve renal é uma coisa meio que hereditária, assim. Minha mãe tinha, minha filha tem também. Eu descobri na gestação. E ela nasceu com 20% do rim direito só funcionando. E aí, com alimentação só até os 2 anos, a gente conseguiu reverter essa lesão que ela tinha, né? Claro, tenho todo cuidado com ela, fez fisioterapia pélvica, um monte de coisa, assim, para estar bem e para ter uma vida tranquila. Mas várias restrições de dieta a gente tem com ela, inclusive a gente também entrou no meio, né? Então, ela vai fazer 9 anos, ela nunca experimentou refrigerante, ela nunca comeu salgadinho, nada dessas coisas. Corante também, coisas com corante eu não dou para ela. Então, várias coisas a gente cuida. E, na realidade, não se vê muito isso, é muito difícil tu conseguir identificar. Verdade. E Deve muita ser. gente tem, inclusive a minha mãe fez uma nefrec com 19 anos porque ela não sabia que tinha, e daí o rim vai tendo pielonefrite em função da hidronefrose que vai fazendo, né? E aí vai parando de funcionar. E aí chega uma hora que tu tem que tirar o rim. E aí na minha filha a gente cuida dessa questão, assim, claro, ele deve ter sido no impacto, né? E aí deve ter lesionado ali glomérulo, essas coisas, e não... Mas o outro funciona bem. O outro funciona. A Tá aí minha um- mãe vive desde os 19, com um rim só, bem de boa, assim, bem tranquila É. também. Tá aí uma pergunta que não é da minha conta. Aonde que ele estava para esse granito ter caído em cima da barriga dele? O professor estava em casa. A gente tinha na frente da churrasqueira, isso até, né, todo mundo tem filho, a gente tinha na frente da churrasqueira uma pedra, tipo, meio uma meia-lua, assim, e que era pendurada na parede, presa como qualquer pedra. E a gente acredita que ele devia estar se pendurando com o tempo e foi afrouxando, não sei, porque ele caminhou com 9 meses. Então, com 2 anos, ele era um terror já. E aí caiu na barriga dele, essa pedra. Caiu por cima dele. Eu achei que fosse uma pedra de pia da cozinha, não. Era Não, pedra da parede direto. da churrasqueira. Não, era uma pedra como se fosse assim, uma meia-lua na parede, assim, sabe? Tipo Na um base da balcãozinho. churrasqueira, tipo um balcão. Tipo uma Tipo um balcão. mesinha. Entendi. Uma mesinha. Só que era presa na parede. E aí ele se foi... pendurou, caiu. e assim, ele tinha 2 anos, eu tinha 9, 10. E aí eu lembro, e meus pais, ninguém da área da saúde, né? Daí eu lembro direitinho do dia. Daí caiu, daí a minha mãe, a gente, né, juntou ele, tudo. E nada, não abre a barriga, né? Tipo, só ficou um vergão, assim, nada. E aí ele começou, mas não deu 1 minuto, começou a vomitar muito sangue. Aí eu lembro, aí meu pai pensou, não, tá com hemorragia, vamos pro hospital. Claro. Ele foi voando pro Santo Antônio, mas sem chinelo, sem camiseta, só de bermuda, foi. E aí lá, aí fez todos os exames e mostrou, pelos exames na admissão, mostrava que todos os órgãos internos estavam rompidos. E aí, no fim, quando abriram, porque era muito sangue, né? E aí, quando abriram, viram que só o estômago que tava. Menos mal. Então, graças a Deus. E aí, mas foi horrível. Ele era uma criança gordinha, ficou... E ele foi operado no Santo Antônio? Santo Antônio, aham. Quando foi isso? Olha, hoje ele tem 19 anos, ele tinha 2. Alguém que Então seja bom aí. Foi há 17 anos atrás, então. Isso. Não, se fosse pouco menos de tempo, acho que 17 anos, não. Não. Mas talvez fosse um pouco menos de tempo do que isso, grande chance da minha mulher ter anestesiado ela, que ela anestesia lá no Santo Antônio, ela é do SAP, né, o Serviço de Anestesia Pediátrica. Olha! Nossa! Ela, volta e meia, ela me conta umas histórias que nem essa aí, e piores, assim. Criança que caiu isso por cima, criança que engoliu aquilo, criança... Porque o dia a dia dela é isso aí, né? Tem cada coisa, né? Eu imagino, né? E as bruxarias que, né, doença e tal, criança que até uma semana atrás estava tudo bem,
de uma hora para outra começa a ter sintoma, vão ver lá, tem, sei lá, um câncer, um não sei o quê, um bababá. Não é fácil. Tá, e me diz uma coisa, Ana Laura, pensando também nessa questão dos idosos. Tá, tu disse que às vezes tem essas complicações, né, tardias, um mês depois, mas e assim, 2 meses depois, 3 meses depois, daí tu também vê a complicação ou é mais raro depois de 2 meses da cirurgia? Eu acho que é como se fosse essa complicação que apareceu, que também era tardia, né? 1 mês e pouco. Mas realmente não tem muita complicação. Só que como eu estava com esse caso recente, que está lá agora, que daí Sim. me veio isso na cabeça. Sim. Mas Não, tem é que pouco. Eu acho que depende um pouquinho do tempo de cicatrização, né? Porque Isso, quer dizer. é diferente o tecido cicatricial de 1 mês, de 2, de 3, de 4. Então, quanto mais o tempo passa, provavelmente seja mais difícil de fazer uma abertura ali, uma deiscência. Acho que ali 1 mês tem um tecido muito novo ainda, né? De fibroblasto e coisa. Eu acho que é por isso também. Pelo que eu li, 30 dias, dá para considerar assim que, entre aspas, está cicatrizado, mas ainda é uma cicatrização, eu acho que, né, bem recente, e daí vai realmente, né, vai ficando cada vez mais consolidado. Porque depois disso, se a pessoa continua comendo bastante, ela tem um aumento do estômago de novo e ela engorda de novo. Daí é um outro problema, né? Não, mas não necessariamente vai romper alguma coisa, porque daí a cicatriz já está bem formada. Mas pelo que eu li, a pessoa tem que se esforçar, né, para conseguir fazer o estômago dilatar de novo, porque eles deixam o estômago tão pequenininho, né? Então, não é bem assim. Eu vivenciei uma cirurgia bariátrica com a minha prima, mas ela fez uma recuperação boa, assim, tudo, mas ela ficou com... Ela está sempre plaquetopênica, sempre anêmica, não consegue absorver. Foi bem, bem chatinho, assim. Na real, no início... Quanto tempo depois da cirurgia? Até hoje, na real, ela fez a cirurgia fazem uns 15 anos. Ô, louco. Ela tem, mas assim, ó, plaquetas dela é 30 mil, 40 mil, é plaquetopênica mesmo, full, assim. Ela convive bem com isso, assim, mas não, ela não, teve uma época que ela não conseguia comer nada, só tinha vontade de comer salgadinho. É uma síndrome, eu não vou me lembrar agora o nome que eles desenvolvem, que alguns desenvolvem, que ela desenvolveu, que é essa síndrome, que eles só querem comer coisas salgadas, eles não conseguem comer outras coisas, enfim. Legumes, ela não conseguia comer, não conseguia, né? E aí, por isso que fez todo esse distúrbio plaquetário, enfim, e aí é uma função, acaba não ingerindo vitaminas, né, minerais, outros nutrientes. Não é fácil. Mas, de toda sorte, às vezes é melhor do que os riscos que a obesidade trazem, né? Porque às vezes é uma pessoa que está com riscos muito aumentados, né, de doenças crônico-degenerativas, de um evento cardiovascular, né? Ah, sim. E, tipo, então, essa minha prima, professora, ela tem o pé 35, ela não caminhava mais, o pé dela não sustentava mais o peso. Ela pesava, acho que 140 quilos, uma coisa assim, um pezinho 35, ela não... Sim, se ela tem um pé 35, ela deve ter menos de 1,60 m, provavelmente. Ah, sim, ela tem deixa eu ver, eu acho que é 1,53, 1,54. Imagina, 1,53 e 140 quilos. Realmente era uma obesidade importante, né? Não. Hoje ela tem esses outros problemas, mas ela convive com os netos agora, convive com a família. Antes ela não conseguia mais fazer isso. E tá magra, se manteve magra. Ela emagreceu até um ponto, assim, que... Deixa eu ver, ela emagreceu, ela deve ter os seus 80 quilos agora, ela deve ter emagrecido 50, 60, E aí ela ficou naquilo ali, né? Não baixou disso. Não. E aí ela não quis fazer mais um pouco, né? Sim, podia. E ela não quis fazer as cirurgias de diminuição de pele. Então, ela tem muita pele.
muita pele. Que isso também diminui o peso, né? Porque ela tem muita pele, barriga, Diminui. braço, perna. Mas mesmo assim, mesmo tirando essa pele, ela não chegaria nos, talvez, 40 e poucos, que seria o peso Não. ideal dela, né? Não. Mas ela nunca foi uma pessoa de praticar exercício, né? Nem... Não se engajou em exercício depois da cirurgia? Não, tem que fazer exercício. A pessoa faz uma bariátrica e não vai fazer exercício, tá louco. A gente sempre falava e ela, não, nunca fez. O mais difícil ela já fez, né? Uhum. O mais barbado agora, que seria fazer atividade física, a pessoa não faz. Não faz, bem doidinha. Por isso que eu disse lá no início, né? Tem que mudar a cabeça antes de fazer cirurgia. Tu tem que querer, tem que estar preparado, porque tu tem que mudar hábito, não só hábito nutricional. Alimentar. Assim, alimentar. Tu tem que mudar tudo. Tudo, é verdade. Tem que estar afim, né? De fazer uma mudança de vida. Para tu ter uma qualidade de vida boa, né? Exatamente. Isso aí. Muito bem, pessoal. Mais alguma questão em relação aqui ao artigo da Kátia? Semana que vem, quem é que apresenta? É a Ana Laura. Tu já escolheu o teu artigo, Ana Laura? Professor, eu estava olhando, né? Sim, eu ainda não escolhi, tô meio atrasada, mas tudo vai dar certo. Daí eu olhei que o senhor tinha postado ali, se alguém quiser escolher, eu vou dar uma olhada. Não sei se vai se encaixar muito, né, nas coisas que eu sei, mas eu vou olhar se eu conseguir apresentar esse daí. Tu tá fazendo mestrado ou doutorado? Mestrado. E é no Jerome Bio? Aham. Sobre o que é o teu mestrado mesmo? Meu mestrado é sobre normalização do desvio nas práticas relacionadas ao controle de infecção nas UTIs, em idosos internados em UTIs. Ô, louco. Quem é o teu orientador? A Janete. Sim. Tá. Aquele estudo não tem nada a ver com isso. Não, mas eu não espero que tenha muito a ver com o meu tema, mas alguma coisa que eu consiga falar, pelo menos. Aquele artigo, ele fala sobre... É um estudo com ratos e fala sobre o papel da microbiota, né, intestinal e tal, no aumento de massa magra durante o exercício. Qual que é o impacto, né, do sistema digestivo nas respostas, né, de aumento de massa muscular no exercício. E aí eles fazem uma discussão assim interessante para a questão do idoso, da sarcopenia e tal, né? Então, se tu achar interessante e quiser apresentar aquele artigo, eu achei bem bacana aquele artigo, né? Estou super afim de ler. Então, se tu for apresentar, vai ser mais um motivo para eu ler, né? Tá. Mas também, se tu quiser tentar achar um outro artigo mais relacionado com o tema da tua dissertação, também fica à vontade, né? Só tem que achar alguma coisa que tenha a ver com exercício, assim, né? Para fazer o link com a disciplina. Claro. Mas alguns estudantes estão conseguindo achar, né, algum artigo que pelo menos tenha a ver com a temática do seu estudo de pós-graduação, né? E envolva atividade física também. E aí já, né? Talvez tu não vai conseguir achar um que daqui a pouco tu vai citar na tua dissertação, mas pelo menos está relacionado ali dentro do mesmo tema e tal. O estudo sempre agrega alguma coisa, né? Na tua dissertação e tal. Mas também, se quiser pegar esse aí, pode pegar, bem tranquilo. Tá. Daí acho que até amanhã eu escolho e já mando para vocês. Isso, daí tu só nos avisa. Como a gente está com essa coisa do WhatsApp tá fora do ar, e a gente não sabe quanto tempo vai ficar, né? Tem gente que está dizendo aí que vai ficar 72 horas, não sei se é verdade. Tu pode me mandar ele por e-mail. Tá. Vocês têm o meu e-mail? Eu acho que tem no Moodle? Não. Tem no Moodle e tem no site do PPG Jerome Bio também, se tu entra ali no corpo docente. Tá. Eu estou como colaborador ainda. Vamos ver se o ano que vem eu passo a permanente.
E aí pronto, e aí por ali tu já consegue me mandar, e aí se o WhatsApp estiver fora do ar, eu boto lá no Moodle, né? E aí quem quiser ler, entra lá no Moodle para baixar. Tá bem. Tá joia? Mais alguma colocação, pessoal? Não? Então, muito obrigado a todos pela participação, pela presença. E é segunda-feira que vem que é feriado já, não? É, Então falhamos segunda-feira e nos encontramos na outra segunda-feira. Tá bem? Uma boa semana a todos. boa semana. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.